Programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar. Queridos amigos, que alegria mais uma vez pela nossa TV Mundo Maior, o programa ABC do Espiritismo, apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Queridos amigos, queria primeiramente agradecer o carinho de todos pela audiência e também pelas mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido. Gratidão a você por nos acompanhar, gratidão a você por estarmos juntos nesse projeto tão importante, que é estudar o Livro dos Espíritos numa semana e o Evangelho segundo o Espiritismo em outra semana. André, tudo bem com você? Tudo bem, querido Sérgio, mais uma vez juntos pela TV Mundo Maior, mais uma vez juntos pelo programa ABC do Espiritismo. Rogamos aos benfeitores amigos que nos envolvam em mais esta oportunidade que estamos tendo, que eles nos intuam para sermos fidedignos à mensagem do Livro dos Espíritos que nos propomos a estudar no dia de hoje. Veremos no livro 2º, capítulo 7º, Retorno à Vida Corporal. Hoje veremos o item 8, Esquecimento do Passado. Questão 392, lembrando que nós adotamos a tradução do professor José Herculano Pires. Questão 392. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Resposta. O homem nem sempre pode, nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Interessante é como, por exemplo, nós perguntarmos sobre uma criança. Imagine você ser um pai e uma mãe, um casal de jovens fossem receber um sanguinário do passado. Como é que seria a recepção a esse espírito? O véu do esquecimento para um planeta como o nosso é uma bênção, porque seria muito difícil nós reestruturarmos sabendo que nós cometemos muitos crimes, cometemos barbaridade no passado. Então, o véu do esquecimento para planeta como o nosso ainda é de suma importância. Questão seguinte é uma resposta longa, mas muito bonita, e também composta por uma colocação do nosso codificador Allan Kardec. Questão 393. Como pode o homem ser responsável por atos e resgatar faltas dos quais não se recorda? Como pode aproveitar-se da experiência adquirida em existências que caíram no esquecimento? Seria concebível que as tribulações da vida fossem para ele uma lição se pudesse lembrar-se daquilo que as atraiu, mas desde que não se recorda, cada existência é para ele como se fosse a primeira, e é assim que ele está sempre a recomeçar. Como conciliar isto com a justiça de Deus? Resposta. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e pode melhor distinguir o bem e o mal. Onde estaria o seu mérito se ele se recordasse de todo o passado? Quando o espírito entra na sua vida de origem, a vida espírita, toda a sua vida passada se desenrola diante dele, vê as faltas cometidas e que são causa do seu sofrimento, bem como aquilo que poderia tê-lo impedido de cometê-las. Compreende a justiça da posição que lhe é dada e procura então a existência necessária reparar a que acaba de escoar-se. Procura provas semelhantes àquelas por que passou, ou as lutas que acredita apropriadas,
ao seu adiantamento e pede a espíritos que lhes são superiores para o ajudarem na nova tarefa a empreender, porque sabe que o espírito que lhe será dado por guia nessa nova existência procurará fazê-lo reparar suas faltas, dando-lhe uma espécie de intuição das que ele cometeu. Essa mesma intuição é o pensamento, o desejo criminoso, que frequentemente vos assalta e ao qual resistis instintivamente, atribuindo a vossa resistência, na maioria das vezes, aos princípios que recebestes de vossos pais, enquanto é a voz da consciência que vos fala, e essa voz é a recordação do passado, voz que vos adverte, para não cairdes nas faltas anteriormente cometidas. Nessa nova existência, se o espírito sofrer as suas provas com coragem e souber resistir, eleva-se a si mesmo e ascenderá na hierarquia dos espíritos quando voltar para o seio deles. E uma nota de Allan Kardec: se não temos durante a vida corpórea uma lembrança precisa daquilo que fomos e do que fizemos de bem ou de mal em existências anteriores, temos, entretanto, a sua intuição. E as nossas tendências instintivas são uma reminiscência do nosso passado, às quais a nossa consciência, que representa o desejo por nós concebido de não mais cometer as mesmas faltas, adverte que devemos resistir. Essa resposta longa, ela é uma resposta interessante, porque ela nos aponta que a nossa consciência, ela traz mecanismos que ainda desconhecemos a sua propriedade e a sua extensão, advertindo-nos a respeito de algo que devemos mudar, que devemos melhorar, que devemos dar mais atenção. O véu do esquecimento, ele tem uma finalidade lógica, a de não recordarmos o que fomos e o que fizemos, para que, psicologicamente falando, nós não venhamos a embaralhar da nossa jornada evolutiva. O nosso psicológico, ele ainda é um tanto quanto adoentado. Uma notícia, uma sensação, uma emoção, algo que foge do nosso controle, é o que basta para aquilo nos deixar muitas vezes comprometidos naquele momento. Se eu soubesse quem eu fui, o que eu fiz, os acertos e os erros, eu não viveria em função do hoje. Eu viveria em função do ontem, quando o meu ontem foi de acertos. Se eu fui uma pessoa que no ontem usou autoridade, usou poder, usou dinheiro, usou prestígio para matar, prejudicar, perseguir, e eu tenho o encontro de que essas pessoas estão na minha casa, na condição da minha esposa, na condição dos meus pais, na condição dos meus filhos, eu naturalmente não teria coragem de olhar no olho deles, porque eu viria o que eu tinha feito no ontem e hoje eu não conseguiria conservar, eu ficaria envergonhado de minhas atitudes. Então nós percebemos que o véu do esquecimento, ele é de fundamental importância para a continuidade de nossa jornada evolutiva. E intuitivamente nós temos a mínima noção do que devemos fazer de melhor, o que devemos recompor na vida ou na atual existência. Na questão seguinte, 394. Nos mundos mais adiantados que o nosso, onde não existem todas as nossas necessidades físicas e as nossas enfermidades, os homens compreendem que são mais felizes do que nós? A felicidade em geral é relativa, sentimos-la por comparação com um estado menos feliz. Como, em suma, alguns desses mundos, embora melhores que o nosso, não chegaram ao estado de perfeição. Os homens que os habitam devem ter motivos de aborrecimento, a seu modo. Entre nós, o rico, ainda que não sofra a angústia das necessidades materiais,
como o pobre não está menos sujeito a tribulações que lhe amargam a vida. Ora, pergunto se na sua posição os habitantes desses mundos não se sentem tão infelizes quanto nós e não lastimam a própria sorte, já que não têm a lembrança de uma existência inferior para a comparação? Resposta: a isto é preciso dar duas respostas diferentes. Há mundo entre aqueles de que falas, em que os habitantes guardam lembrança clara e exata de suas existências passadas. Esses, compreendas, podem e sabem apreciar a felicidade de que Deus lhe permite fluir. Outros há, porém, cujos habitantes, situados, como dizes, em melhores condições que vós, nem por isso estão menos sujeitos a grandes desgostos e mesmo a infelicidades. Estes não apreciam a sua felicidade de fato, mesmo de não se lembrarem de um estado ainda mais infeliz. Se, entretanto, não apreciarem como homens, o fazem como espíritos. Interessante, quando Jesus esteve entre nós, ele diz para nós: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. É interessante nós notarmos isso, porque vamos analisar o próprio planeta Terra. Passou pelo momento primitivo, onde o mal imperava sobre todas as coisas. Depois veio Jesus, entrou no mundo de provas e expiações, onde o amor já começava a tomar um pequeno espaço, mas o mal ainda impera. E o mundo de regeneração, com o advento da doutrina espírita, onde o bem já vai começar a ter um espaço muito maior do que o mal. Não significa que o mal vai acabar, significa que vai haver uma modificação no comportamento do homem. Como ele mesmo diz na colocação, de maneira belíssima, não é? Que nós vamos sempre conviver com o bem e com o mal, até para o crescimento da humanidade. Mas existem os planetas também. Nós vamos encontrar na Revista Espírita de março de 1858, falando sobre Júpiter, a beleza do que é Júpiter. Lá não existe o véu do esquecimento do passado, desencarna com 300, 400, 500 anos, já reencarna em seguida, lembrando quem ele foi, tendo um novo corpo para que ele possa dar continuidade na busca da sua perfeição. Então, é maravilhoso ver a descrição desse planeta, como também tem planetas mais atrasados do que o nosso, como, por exemplo, aquele planeta que o Chico descreve que é o Chupão, que esse planeta, os primeiros habitantes que lá estão são os primitivos, espíritos que estão iniciando a sua jornada. Então nós vemos que tudo isso é natural em nossos meios. Nós vamos aqui então indo para o nosso intervalo e já retornaremos com essa temática que é muito interessante, falando da reencarnação e dos mundos habitados. Não sai daí não. Programa ABC do Espiritismo, um breve intervalo, já retornaremos. Queridos amigos, nós já retornamos com o programa ABC do Espiritismo, programa esse apresentado pela nossa querida TV Mundo Maior. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. O que nós estamos estudando hoje, André? Hoje nós estamos estudando o item de O Livro dos Espíritos, Esquecimento do Passado. E antes de adentrarmos na questão seguinte, eu vou convidar as pessoas a conhecerem o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. É um dos braços que formam o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade, o CEPAC. Ele tem a finalidade de divulgar a mensagem espírita, estudos da série de André Luiz. Durante esta pandemia, estamos com o Evangelho no Lar ao vivo todos os dias, de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas. Outras pessoas fora de Itapera com programas ao vivo.
Então eu gostaria muito de te convidar a conhecer o canal. Se você ainda não é inscrito, se você ainda não habilitou as notificações, se inscreva e habilite as notificações. Vai ajudar e muito o nosso canal. Dando continuidade, questão 395. Podemos ter algumas revelações sobre as nossas existências anteriores? Resposta: nem sempre. Muitos sabem, entretanto, o que foram e o que fizeram, se lhes fossem permitido dizê-lo abertamente. Fariam singulares revelações sobre o passado. Então nós percebemos aqui que não há essa necessidade. Como nós temos, quase todos nós, a grande maioria, um passado criminoso, lógico que esse passado seria um desastre para todos nós, porque isso constrangeria o nosso processo evolutivo. É interessante, eu sempre ouvi o Chico falar, e ele falou isso para muitas pessoas, que nós não deveríamos permitir o TVP, que é Terapias de Vidas Passadas, a não ser quando feito por um profissional da área para descobrir uma síndrome, apenas isso, mais nada. Por que isso? Porque isso poderia nos levar, segundo o que Emmanuel explicava a Chico Xavier, às raias da loucura. Talvez nós teríamos que ser internado até num hospital psiquiátrico. E isso é verdade, porque às vezes a gente nessa existência carrega conosco uma mágoa de uma coisa pequena que nós fizemos e que nós não conseguimos nos perdoar. Imagine se nós soubéssemos o tanto de erro que nós fizemos ontem. Seria muito mais difícil. Questão 336. Algumas pessoas creem ter a vaga lembrança de um passado desconhecido, vislumbrado como a imagem fugitiva de um sonho que em vão se procura deter. Essa ideia não seria uma ilusão? Resposta: algumas vezes é real, mas quase sempre é também uma ilusão, contra a qual se deve precaver, pois pode ser o efeito de uma imaginação superexcitada. Então nós percebemos que por não termos ainda uma real noção da personalidade que nós fomos no ontem, apesar de que, quando olhamos no espelho e olhamos profundamente para as nossas atitudes, o nosso comportamento, nós conseguimos ter uma ideia, pelo hoje, do que fizemos no ontem. Mas aqui ele está dizendo aquela pessoa que cria, muitas vezes, uma ilusão de quem foi. Usa sua imaginação superexcitada para projetar um personagem que ele gostaria de ser. A espiritualidade diz para Allan Kardec que, em alguns casos, realmente pode ser a relembrança do passado, mas que, na maioria das vezes, é uma criação da mente da própria pessoa, projetando aquilo que gostaria de ser. Então é interessante o projeto da mente, o alcance da nossa criação e o quanto que aquilo pode interferir no nosso dia a dia. Na questão seguinte, 397, pergunta Kardec: nas existências corpóreas, de natureza mais elevada que a nossa, a lembrança das existências anteriores é mais precisa? Resposta: sim. À medida que o corpo é menos material, recorda-se melhor. A lembrança do passado é mais clara para aqueles que habitam os mundos de uma ordem superior. Nós aprendemos com o Espiritismo que o espírito tem um corpo para sobreviver aqui no planeta Terra. Allan Kardec chama de perispírito. Esse perispírito ele não tem o mesmo peso. O perispírito ele é exatamente de acordo da nossa condição espiritual. Quanto mais grosseiro é o espírito, mais pesado é a sua roupa. Quanto mais evoluído é o espírito, mais sublimado é a sua roupa, mais leve, mais sutilizada. Então nós percebemos daí que, por exemplo, Chico Xavier
e Hitler. Logicamente, a formação perispiritual dos dois é muito diferente. Um é mais grotesco, mais duro. Já reencarnou para propagar a guerra? Não, mas já ele reencarnou para lutar contra as suas tendências de homem de poder e não conseguiu. Chico Xavier reencarnou numa condição altamente de uma consciência do trabalho do bem, onde ele tinha todas as suas condições. Eu brinco sempre que o Chico é um homem que veio do futuro. O Chico sabia tudo que ia acontecer. Então nós percebemos que aí dá para nós termos uma ideia exata da resposta que os espíritos dão a Kardec. Questão 398. As tendências instintivas do homem, sendo uma reminiscência do seu passado, pelo estudo dessas tendências ele poderá conhecer as faltas que cometeu? Resposta: sem dúvida, até certo ponto, mas é necessário ter em conta a melhora que se possa ter operado no espírito e as resoluções que ele tomou no seu estado errante. A existência atual pode ser muito melhor que a precedente. É interessante, não é? Nós percebemos que de uma existência para outra, nós podemos ter uma melhora de vida espiritual. Não mudaremos radicalmente a nossa essência. Nós já notamos isto e nos conscientizamos disto. Mas há muitas coisas que nós podemos lutar. Há muitas coisas que estão compatíveis com a nossa realidade. Nós fazemos muito pouco espiritualmente falando, inércia, preguiça, perdemos muito tempo com algo que não vai trazer proveito nenhum. Temos muitas conversas que, se nós tivéssemos ou não, fica no 0 a 0. Nós perdemos muito tempo em rede social, Instagram, Facebook, vendo televisão, assistindo jornal que fala a mesma coisa e valoriza a morte, deixa a gente com medo. Então eu percebo que a nossa existência ela poderia ser aproveitada com mais sabedoria, ela poderia ser aproveitada com mais discernimento, com mais trabalho ao próximo, com mais envolvimento na família, com mais compreensão do Evangelho, com mais prece, com mais vigilância e com mais oração. A pergunta seguinte é a 398A. Pode ela ser pior? Por outras palavras, pode o homem cometer numa existência faltas não cometidas na precedente? Resposta: isso depende do seu adiantamento. Se ele não souber resistir às provas, pode ser arrastado a novas faltas, que serão a consequência da posição por ele mesmo escolhida. Mas, em geral, essas faltas denunciam antes um estado estacionário do que retrógrado, porque o espírito pode avançar ou se deter, mas não recuar. Então nós percebemos que, primeiramente, nós temos que entender que o espírito não recua, não retrocessa. Isso quer dizer que nós, no máximo, estacionamos. Tem pessoas que dizem assim: olha, convivi 50 anos com a pessoa e não sabia que a pessoa poderia cometer um crime bárbaro como cometeu. Bom, primeiro, você conviveu 50 anos com a pessoa, mas você não conhece a pessoa. Diga de passagem, ninguém conhece ninguém. Ninguém conhece o íntimo do outro, o que passa na sua cabeça, as suas vontades. Os atos que nós fazemos são atos que estão inerentes à nossa condição espiritual. Talvez se ele não fez antes, é porque ele nunca teve oportunidade. E na hora que ele foi ameaçado, ele desenvolveu aquilo que ele sempre foi, que está dentro da sua condição espiritual. E é interessante nós notarmos isso, porque a gente pensa sempre que a pessoa retroagiu. Não, não retroagiu. A pessoa continua sendo aquilo que ela sempre foi. Porque quem alcança e quem sobe um patamar no processo evolutivo não recua. Não há o porquê. Então nós percebemos que somos nós que somos míope com referência à evolução humana.
Nós precisamos alargar a nossa maneira de ver o mundo e a maneira de ver as pessoas. Quantas pessoas hoje não cometem um crime de matar alguém? Não é porque acha que a morte é equivocada, é porque tem medo da prisão, tem medo de ser preso. Quantas pessoas não cometem barbaridade porque tem medo das consequências que a lei possa lhe impor? Olha que coisa interessante, né? Sem dúvida. Nós ainda trazemos um instinto muito aflorado dentro do nosso ser e estamos lutando para sermos menos instinto animalizado, porque, segundo Allan Kardec, o instinto em momento algum ele deixará de caminhar com o homem. O instinto ele vai amadurecendo e sublimando, mas hoje nós temos um instinto ainda muito animalizado para a reação verbal, para a reação dos gestos, até mesmo para a agressão física. Mas estamos lutando, estamos trabalhando, coletivamente falando, para superarmos este momento e permitirmos que a paz, o entendimento, a harmonia reine dentro de nós e, consequentemente, ao nosso lado. Estamos caminhando para o encerramento do nosso programa. E eu gostaria de convidar os amigos e as amigas que nos seguem a seguirem, a se inscreverem, a conhecerem o canal do YouTube da TV A Caminho da Luz. No momento de tanta desolação, o Evangelho no Lar que realizamos ao vivo todos os dias tem levado paz, ânimo e coragem às pessoas. Se você quer fazer conosco, é de segunda a sábado às 19h30 e aos domingos às 18 horas, pelo youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações e participe conosco. Abra as portas para a espiritualidade amiga através do Evangelho no Lar. Queridos amigos, é uma pena, o nosso tempo é muito curto e nós vamos encerrando o programa ABC do Espiritismo pela nossa TV Mundo Maior. Gratidão a você que está sempre nos ouvindo, ao nosso telespectador pelo carinho e pelas mensagens que eu e o nosso querido André Luiz temos recebido. Esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa. Você assistiu o programa ABC do Espiritismo, com Sérgio Vilar e André Luiz Vilar.